Certo, galerinha? Tudo bem com vocês? Pessoal, então vamos começar as nossas aulas. Nós já recebemos já as apostilas, né, da CEMED, tá? Vocês já pegaram na escola, ou quem não pegou ainda na escola, a apostila está disponível na nossa sala virtual para que você possa baixá-lo, tudo bem? Então, se possível, baixe essa apostila no seu computador, no seu celular, para que você possa com mais facilidade conhecer as nossas informações, tudo bem? Vamos lá então? Aliás, aqui é essa nossa apostila, tá? Deixa eu melhorar aqui. Vamos lá. Olha, aqui, pessoal, então nós temos a nossa apostila aqui, beleza? Vamos descer lá na nossa seção de história, tá? Beleza. Então aqui, pessoal, nós temos os assuntos que a gente vai, as questões, né? Que vocês irão responder aí durante as nossas aulas, beleza? Aqui, no caso aqui, o assunto se refere aqui à parte da Constituição Republicana de 1891, tudo bem? Então tem todas essas questões aqui para vocês lerem, tá? A seguir vocês irão responder a perguntinha aqui, beleza? Aqui, ó, primeira questão aqui, certo? Bom, pessoal, mas para que a gente possa entender melhor esse assunto, é importante que a gente conheça o nosso conteúdo do nosso livro didático, tudo bem? Então, nosso livro didático está dizendo aqui, no capítulo 1, sobre os detalhes da construção, né, da nossa república, tá? Quais foram os eventos importantes, quem eram os grupos políticos majoritários, tá? Quais foram as consequências das decisões políticas, tá? Entre os grupos políticos do período, beleza? Então nós temos aqui essas três páginas, né? Nesse primeiro vídeo, como o assunto é bem extenso, eu vou estar trabalhando só essas 4, 5 páginas, 6 páginas aqui, tudo bem? Então vamos lá para a nossa apresentação. Peguem o livro de vocês, quem puder ler previamente esse capítulo é muito importante, tá? Pessoal, uma recomendação especial aqui. Muito embora a gente grave as aulas para vocês conheçam o assunto, eu compartilho vários vídeos, não só meus, mas de outros professores, para vocês entenderem melhor esse assunto. Porém, é muito importante que vocês leiam, tá, essas páginas do livro didático, tá certo? Porque, afinal de contas, o livro didático é praticamente o nosso manual, né? Aquilo que nós devemos aprender, todos os assuntos estão organizados ali, né, para que você possa entender as questões, tá? Então é muito importante que vocês leiam o livro didático, tá certo? Então nesse caso aqui são essas 6 páginas que a gente vai estar trabalhando, né, durante esse vídeo, beleza? Vamos lá então. Bom, o nosso tema dessa aula é sobre a República Brasileira, as origens, né, do movimento republicano brasileiro, tá? Nós vamos estudar a transição política do Brasil do regime de monarquia para o regime republicano, tá? Então, pessoal, nessa aula basicamente nós vamos conhecer um pouco com mais detalhes a configuração dos grupos políticos do Brasil no final do século XIX, tá? Bom, beleza. Então aqui nós temos como objetivo dessa aula, no caso aqui, ó, descrever e contextualizar o início do período republicano. Pessoal, cada aula ela tem um objetivo, tá? Cada aula que nós produzimos, ela tem uma finalidade, tá certo? Não é apenas você assistir a aula, é você compreender os assuntos que são explicados das mais variadas formas, tá? Para que você possa entender realmente os fatos históricos, tá? Então é muito importante que vocês saibam o porquê que vocês estão assistindo essas aulas, beleza? Então nós vamos estudar os aspectos sociais, tá? E as circunstâncias econômicas e políticas do Brasil, beleza? Vamos lá então. Quais foram os eventos, quais são os assuntos que nós vamos tratar diretamente nessa aula, tá? Nós falaremos sobre o conceito de república, tá? O significado da palavra república, o que é uma república, tá? Então a gente vai conhecer esse conceito. Nós vamos entender e conhecer também os grupos políticos, tá? Influentes durante o período monárquico e republicano, tudo bem? Nós vamos entender também, pessoal, as disputas políticas que havia entre o rei, entre o imperador Dom Pedro II e também alguns setores religiosos, tá? Nós teremos também a questão militar, conheceremos também a questão militar e também a desconfiança dos setores rurais, né, da elite rural brasileira, beleza? Vamos lá então. Então são esses assuntos aqui que nós iremos tratar nessa aula, beleza?
Joia. Tá. Galerinha, antes de nós iniciarmos a explicação dos nossos assuntos, é muito importante que vocês aprendam a situar, né, esses eventos, tá certo? Na história do Brasil, beleza? Então eu coloquei aqui uma linha de tempo, tá? Que é uma forma da gente apresentar, visualizar, né? Como os eventos eles foram ocorrendo e em que ano, em que período esses eventos foram ocorrendo e como esses eventos eles modificaram a organização política brasileira, beleza? Então nós temos aqui, ó, na nossa linha de tempo, tá? De 1840 nós temos o Dom Pedro II, ele assume o poder, né? Em 1870 nós temos a formação dos grupos, né? A disputa dos grupos republicanos. Em 1880 nós temos a questão religiosa entre o Império e a Igreja e também temos a questão militar, tá? Em 1888 nós temos as desconfianças dos proprietários rurais contra as decisões abolicionistas do parlamento, tá? E nós temos o descontentamento das elites rurais contra a abolição da escravatura. E finalmente, em 1889, nós temos a deposição, né? Um grupo depõe o imperador do seu poder e inaugura assim o período chamado período republicano. Beleza? Galerinha, percebam aqui, ó, é um intervalo praticamente de 40 a 50 anos, tá? Aqui, ó, de 1870, 1880, 1888 até 89, tá? São 30, 40 anos aí, tá? Pessoal, outro evento importante que a gente vai também relatar aqui durante esse período, né? O Brasil sofreu as consequências também, tá? Da maior guerra que houve no nosso continente, tá? Que foi a Guerra da Tríplice Aliança. E comumente a gente chama de guerra contra o Paraguai, certo? Então as consequências dessa guerra, elas foram também, atingiram também o Brasil. Apesar da guerra ter ocorrido no Paraguai, no território paraguaio, tá certo? Aqui também Mato Grosso do Sul, em outras regiões do sul do continente, porém, as consequências dessa guerra, elas atingiram também a política brasileira, a organização da elite militar brasileira. Então a gente vai comentar um pouco também sobre isso, beleza? Então, entendam que de 1870 até 1889, o cenário político brasileiro foi um cenário bastante tumultuado, né? E isso provocou a mudança do regime político no Brasil, beleza? Vamos lá então. Bom, mas o que é a República? O que vem à nossa mente quando a gente ouve essa palavra República? Certo, pessoal? Bom, galerinha, todos nós hoje, nós já estamos acostumados com uma prática muito comum da República, que são as eleições, tá? No nosso país, de 4 em 4 anos, nós temos eleições, né? Seja para vereadores, para prefeitos, para deputados, senadores, presidente, governadores, certo, pessoal? Então essa é uma prática comum da República. O que é a República? É uma forma de governo em que as pessoas escolhem os seus representantes, tá? Elas escolhem quem vai representá-las no parlamento, na estrutura de poder, tá certo? Então essa pessoa que ela é eleita, ela recebe um mandato, né? Só que esse mandato ele tem um período de tempo, ele é limitado, ele não é para sempre, não é eterno, né? Então é um período de tempo em que a pessoa ela é escolhida por todos, pela uma maioria, e ela vai executar aquelas ideias que ela prometeu, né? Vamos dizer assim, durante o seu período de campanha, beleza? Então a República, ela significa isso, ela significa essa forma de governo em que as pessoas escolhem os seus representantes e esses representantes têm um mandato por um tempo definido para aplicar as mudanças que esse grupo determina, beleza? Vamos lá então. Joia. Quem eram os grupos políticos, pessoal? Agora a gente vai entrar basicamente na nossa explicação mesmo, tá? Quem eram os grupos políticos que compunham o cenário parlamentar brasileiro durante o período monárquico, vamos dizer assim, tá? Pessoal, a gente tem que entender que o nosso país, ele sempre teve uma tradição, né, ou uma forma de organização, né, baseada na ocupação, né, da lavoura, da monocultura, né, de exportação. Ou seja, no Brasil sempre houveram grandes propriedades, tá? E essas propriedades, elas eram, seus donos tinham um forte poder político, uma forte influência política, tá? Então, ou seja,
o parlamento brasileiro, os políticos naquela época eram apenas fazendeiros. Na grande maioria eram fazendeiros, tá? Proprietários de terras, tá certo? E entre esses fazendeiros, eles dividiam entre dois grupos. Tinha um grupo que eles apoiavam o imperador. Tá? O imperador, era ele quem determinava quem seria o governador de um estado, era ele quem determinava quem seria o presidente de uma província. Tá? Então a escolha dependia toda de um imperador, tá certo? Porém, havia outros grupos políticos que não aceitavam essa intervenção. Né? O Brasil é um país muito grande, tá certo? O imperador ele morava no Rio de Janeiro, né? Então, e uma pessoa e um fazendeiro que morasse, por exemplo, em Manaus, né? Que morasse no Rio Grande do Sul, né? Que morasse no Mato Grosso, na província antiga de Mato Grosso, né? Distante então essas pessoas distantes do poder central, elas acreditavam que elas tinham direito também de exercer a política local, tá? Então esses fazendeiros que acreditavam que o poder deveria ser descentralizado eram chamados de liberais, né? O poder deveria ser descentralizado. Eles achavam que eles podiam ter o direito de participar na vida política local, vamos dizer assim, tá? E os conservadores eram aqueles que apoiavam o imperador em todas as suas decisões, tá certo? Então eram esses dois grupos principais que compunham, vamos dizer assim, o cenário político brasileiro, beleza? Vamos lá então. Com relação à ideia republicana, pessoal, o nosso país é um país que ele sofreu durante a sua história muitas lutas, né? Muitas lutas nas províncias. Tinham várias revoltas, né? Revoltas locais, provinciais, né? E essas revoltas elas tinham um motivo principal de que eles deveriam tomar o poder nessa localidade, tá? Essas revoltas, elas foram duramente reprimidas pelo Império, tá? Muitas revoltas elas foram sufocadas com grande violência, tá? Mas a ideia principal de o país ser um país que não fosse governado por um rei, que não fosse governado por um imperador, ela era muito forte, tá? Ela era muito forte. Então essas revoltas, elas queriam praticamente, né, maior liberdade, tá, para o seu poder local, beleza? Aqui, ó, a ideia republicana, isso já estava presente em várias revoltas provinciais anteriores, tá? E as elites políticas locais do Sudeste incorporaram o discurso da República em favor de um poder político local, beleza? Houve outro documento também, 1870, que foi a publicação do chamado Manifesto Republicano, que foi uma organização, né, de ideias, né, de produtores rurais, de fazendeiros, tá? Com duras críticas ao poder centralizador do Império e o poder hereditário, tá? Eles não aceitavam que o poder do país fosse passado de pai para filho, vamos dizer assim, tá? Então a ideia de você ter uma república, a ideia de você ter um país que tivesse eleições, que tivesse um poder de escolha, era muito forte, era muito grande, tá certo? Vamos lá, beleza.